Olha aí, volta para minhas imagens da chuva. Você que está ligando a televisão agora, seja bem-vindo ao Bahia no Ar. Chuva forte atingiu Salvador desde a noite de ontem, causou estragos na cidade. Você vai ver, bota aí as imagens para mim dessa rua, na Massaranduba, Rua Santos Titara. Olha aí, a gente sobrevoou hoje com o helicóptero Águia Dourada e vimos, olha o estrago, aquela árvore que caiu e bloqueou. Olha só o tamanho da árvore, minha gente, que caiu, bloqueou a passagem dos carros, dos pedestres, de todo mundo. Calil só escalando essa árvore para passar aí por essa rua. Alô, boa tarde, Jéssica. Calil. Boa tarde, Jéssica. Um Venha, forte meu abraço. filho. Forte abraço para você, um abraço para o telespectador do Bahia no Ar. Foi muita água durante a noite, a madrugada de hoje, em Salvador e região metropolitana. Hoje pela manhã eu assisti ao balanço geral e as imagens captadas pelo repórter cinematográfico Robson de Jesus, mostrando a situação das encostas. E são essas imagens que você está vendo aí em casa. É essa a preocupação maior dessas pessoas que moram nas encostas, que não há nenhum tipo de proteção e que estão entregues à própria sorte. Um outro problema também, Jéssica, não é somente a chuva. O problema é que a chuva acaba entrando na terra e a terra vai ficar fofa. Aí tem um problema maior, que é justamente parte dessa terra ceder. Eu me lembro que cobrei há 2 anos atrás, da gestão antiga da Prefeitura de Salvador, as contenções de encostas. Eu soube que tinham 27 contenções de encostas paradas, obras paradas. E aí a gente vê as imagens dessas pessoas aí com muita chuva. Olha ali, já tem uma parte que já cedeu. E essas pessoas que estão aí também correm risco. Correm muito risco. Você vê que o lixo ali, o entulho, há também aquela questão da educação, das pessoas que também jogam lixo nos buracos, nas valas, e acabam entupindo. E isso acarreta também seríssimos prejuízos para a própria população. Essa mesma população que dispensa o lixo de qualquer forma, vai pagar um preço muito caro. E em algumas situações acaba pagando com a própria vida, Jéssica. Olha aí, Calil, olha você falando isso. Quando acordei de noite com os raios, as trovoadas, com aquele barulho, aquele clarão, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi isso aí. Foi orar a Deus e pedir que protegesse e tivesse piedade dessas pessoas aí, porque a gente sabe a situação que elas vivem, a gente imagina, né, o que essas pessoas passam, a gente sabe, né, a gente imagina só. Né? Graças a Deus eu tenho uma casa para morar, mas na hora que eu acordei e ao mesmo tempo que me sentia segura na minha casa, eu só pensava nessas pessoas, nessas mulheres, nessas crianças, crianças que tiveram que acordar de madrugada, uma idosa que você vai ver daqui a pouco, que foi arrastada pela enxurrada junto com o neto, foi parar numa boca de lobo, e se não fosse a solidariedade da vizinha, ela tinha morrido ali junto com o neto. E num momento como esse é que a gente fica preocupado e tenta chamar a atenção das pessoas que podem fazer alguma coisa por esse povo, por essa população que está lá. Não é porque quer não, é porque não tem mais para onde ir. A madrugada foi de muita chuva em Salvador, as pessoas acordaram com raios, com trovões, assustadas. Né? Diversos bairros de Salvador, a gente fotografou inclusive esses raios. O grande volume de água causou prejuízo em muitos pontos da cidade. A nossa equipe da madrugada registrou esses estragos e você acompanha agora. A chuva começou por volta das 11 horas da noite. À 1 da manhã, a força da água já tinha provocado estragos em toda a Salvador. Rapaz, a situação tá crítica. Eu saí do Rio Vermelho agora, Bonocô, todo mundo voltando na contramão porque não tá tendo condições de passar, tudo alagado, um monte de carro quebrado pelo meio da rua. Tá muito crítico. Diversas pessoas ficaram ilhadas dentro dos carros. Outras conseguiram sair, mas tiveram que abandonar os veículos no meio da enchente. Por volta das 4 horas da manhã, a chuva começou a dar uma trégua aqui em Salvador, mas ela deixou muitos estragos. Nós estamos na Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais da cidade, que ficou completamente alagada dos 2 lados da pista. Do lado de lá, alguns carros param e outros tentam avançar por dentro da água para conseguir atravessar. Desse lado de cá, onde nós estamos, a água já chega no nível da bota, por isso nós não conseguimos a pé avançar ainda mais. Mas os carros que tentaram passar por aqui, olha só, ficaram parados do lado de lá, quebrados, sem conseguir avançar. Esse carro ia passando ali nessa poça de água aí, e ele interrompeu ali dentro. E tinha uma pedra, não sei o que foi, furou o carro. E de lá para cá, do caminho da casa do senhor até aqui, como é que estava a situação da cidade com essa chuva? Olha, de mata pra cá choveu, mas não estava assim não. A chuva pior tá aqui dentro de Salvador.
Para quem anda de moto, a situação foi ainda pior. Aquele rio ali tá tudo transbordando já. Aqui eu fiz da Universal, tá tudo cheio d'água, não dá pra passar nada. Esse outro ponto da cidade ficou congestionado depois que um ônibus quebrou e precisou ser rebocado. Junto com a água da chuva, muita lama e bastante lixo também atrapalharam o trânsito aqui na região. Eu fui levar minhas funcionárias em casa, estava descendo aqui, quando eu cheguei, o ônibus estava parado na frente, não tive como romper, parou o carro ali, eu estou com o carro parado ali, inundou o carro, praticamente prejuízo para mais de 3 mil, 4 mil reais. Que altura que a água estava por aqui? Deu aqui em mim, eu saí do carro, abandonei o carro, voltei agora. Alguns pontos da capital baiana ficaram no escuro. O fornecimento de energia elétrica foi prejudicado pela chuva. Houve também uma série de deslizamentos de terra. A força da água fez com que a contenção desta encosta, que fica dentro de um poço de combustíveis, desmoronasse. Partes do muro ficaram espalhadas pelo chão e por pouco não atingiram essa bomba de combustíveis. O cheiro de gasolina no local é muito forte. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na Cidade Baixa, a situação é ainda pior. Nesse ponto onde nós estamos, nem pessoas, nem carros conseguem passar. É água a perder de vista e, junto com ela, muito lixo. Os moradores aqui da região já começaram a juntar todo esse lixo ali no canto, mas ainda assim esse trabalho não foi suficiente. Seu Fábio, toda vez que chove por aqui, é desse jeito? Sempre que chove acontece isso aqui, sempre que chove. É lixo, é rato, é esgoto. É engarrafamento de carro, porque mais tarde, quando começar aqui o movimento de carro, ninguém consegue passar, os carros ficam enganchados aqui. E muitos lixos que descem daqui, muitos bueiros que ficam abertos e o perigo sempre constante. Ou seja, vocês estão quase tendo que aprender a conviver com tudo isso. Com certeza, sempre conviver com esse tipo de coisa que acontece aqui. Aí tá vendo uma quantidade de lixo aqui que está armazenado aqui, que a gente foi tirando da rua e jogando aqui para o canto. Aqui atrás existe uma encosta. Com a força da água, o muro cedeu e a lama invadiu a residência. Aqui dentro ficou tudo completamente destruído. Uma senhora de 58 anos e o neto dela foram arrastados pela enxurrada e foram parar dentro dessa boca de lobo. Por sorte, uma vizinha deles que mora bem aqui ao lado conseguiu salvar os dois. A dona Neuza está aqui, ela inclusive machucou o pé. Dona Neuza, como é que foi a situação da senhora e do seu neto na hora que a casa desabou? Quando a parede do fundo arriou, eu tentei abrir a porta, não consegui, aí a água me empurrou com porta e tudo, e veio eu e meu neto para cá, a água empurrando a gente, ele chamando por socorro, e aí a vizinha, eu segurando ele, e a vizinha subiu, foi me salvar, eu e ele. Vocês perderam tudo, mas por sorte estão vivos, né? Por sorte eu estou vivo, graças a Deus, que está eu e meu neto vivo. Agora é contabilizar o prejuízo, né? Estou precisando agora de ajuda, né? Preciso agora de ajuda. Para poder reconstruir a casa, voltar a viver novamente, né? Só que eu preciso agora de ajuda. Rapaz, olha para isso, a situação dessa senhora. Você imagina o que é? Não é ser acordado nem com o raio e a trovoada não, minha gente. É ser acordado com enxurrada. Você com seu neto dentro de casa, uma enxurrada de lama, não é nem de água, uma enxurrada de lama, te levar e te jogar dentro de uma boca de lobo. Era tanta água, você reparou que o repórter não teve nem coragem de encarar, ele foi até onde a bota ia. Eu me lembro de 2010, naquela tragédia, a gente entrava pela água no meio da coxa. Tanta água, mas você vê ali o lixo, a quantidade de lixo, que o repórter não teve coragem de encarar, Calil, rapaz. E vai chover mais em Salvador, até domingo, pelo menos, tem mais chuva prevista aqui para acontecer. Cadê Calil, tá por aí? A gente está tendo uma dificuldade para comunicar. Você está vendo o que a chuva faz, minha gente? A gente não consegue nem comunicar com o Calil lá de cima. Mas isso aí que você está vendo. Daqui a pouco você vai ver uma imagem que o motorista fala, a gente voltando na contramão, em plena avenida ACM, com medo de encarar essa água aí. Olha aí, árvore caída, encostas deslizando, desabando. Foi a madrugada de Salvador. Sabe o que é pior de tudo? É que isso aí não é surpresa para ninguém. A gente é pego de surpresa, mais ou menos, não esperava uma chuva dessa, mas todo ano é igual. Mês de abril, todo ano, chove em Salvador. Aí eu quero saber se todo ano a gente vai ficar enfrentando alagamento, deslizamento, se nunca ninguém vai tomar providência. Porque o ciclo normal de chuva, de abril até junho, vai ter muita chuva em Salvador. Cadê as obras de macrodrenagem, microdrenagem, aquilo ali que bota as placas bonitas, né? Nas avenidas, fica aquela zona toda. Quando chove, não resolve. Quando chove, parece que não tem como absorver a água. Olha aí, olha a situação, olha a casa dessa senhora, coitada. Olha, o móvel dela não aproveita mais nada. Cheio de lama. As panelas, os utensílios de cozinha cobertos de lama e lixo. A noite toda foi assim para muitas e muitas famílias, crianças. Você imagina que isso foi de madrugada. A nossa equipe de madrugada registrou isso aí, ó.
as crianças acordadas com medo das trovoadas. Olha isso. Essa água fétida aí, cheia de lixo, de rato, de esgoto, é que invadiu a casa das pessoas. Olha para isso. Ficou só o lixo amontoado. Olha aí, Calil, os carros, quem estava no carro ficou mais ou menos protegido, mas muita gente ficou na mão porque os carros boiaram. Pra você ver que Salvador é uma cidade de açúcar, né? Salvador ficou entregue aí à sorte, muita gente ilhada, até ônibus teve que parar por causa justamente das condições das vias de acesso em Salvador. Muito lixo, muito entulho, parece que o carro está andando no rio, mas isso aí é Salvador, é a pista, aonde uma hora de chuva acarretou isso. Então é preciso também que não adianta a gente somente estar aqui, Jéssica, querendo cobrar as autoridades. A gente sabe da responsabilidade das autoridades, a gente já cobra isso. Mas é importante também alertar a população para justamente na hora de colocar o lixo na rua, espera o caminhão do lixo passar, porque isso também aí é resultado de muito lixo jogado na rua, que acaba entupindo os bueiros, que acaba entupindo as bocas de lobo e acaba acarretando essa situação que a gente está vendo. Até a ambulância do SAMU teve dificuldades, é um veículo grande, teve dificuldades de locomoção durante uma hora de chuva em Salvador e também na região metropolitana. Jéssica. Olha aí, daqui a pouco tem a cena dos carros voltando pela contramão, aí tem carros na mão e outros na contramão, você vai ver já essa cena. Agora que você falou, Calil, você tem razão, a gente tem que alertar a população para evitar jogar o lixo onde não deve, tem que jogar onde deve. Agora até isso, eu vou te dizer que eu não culpo a população por essa falta de educação. Porque a falta de educação, em boa parte também, é culpa do poder público, que não dá educação para essas pessoas. Então, assim, eu não vou aqui crucificar também o povo que não tem a sua educação. Olha aí, olha esse guincho aí passando, ó, carros que foram ficando pelo meio da rua, que foram sendo guinchados. Daqui a pouco a cena que eu estou falando da contramão. Então, voltando ao que eu estava dizendo, eu não vou crucificar a população por uma falta de educação, que é também tarefa do governo, que é também tarefa das prefeituras. Então, as pessoas, se elas não têm educação, olha aí, fazendo a volta. Fazendo a volta, você vai ver daqui a pouco que vinham carros na outra direção. Olha aí, olha como eles se cruzaram, isso em plena CM. Numa mesma pista, que era só uma via, os carros foram retornando na contramão no tempo de acontecer um acidente, porque não queriam passar por aquela área alagada e ficar ali ilhados, ou ficar ali boiando, né? Ficar aí, imagina, de madrugada, iam sair de lá como. Então, enfim, por isso eu cobro do poder público, é quem pega nossos impostos, a gente na hora de receber o salário, neguinho, ó, mete a mão, leva e a gente quer contrapartida. 12h13 agora, uma pessoa foi presa e quase 400 pássaros de diversas espécies foram apreendidos durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Feira de Santana. Parece que esse cara era reincidente. Quem vai trazer as informações pra gente é Yula Braga. Bota no ar, por favor. São cerca de 400 pássaros de 4 espécies diferentes: cardeal, azulão, brejal e também, olha só, um único pintacilgo, que é esse amarelinho aqui. Inclusive, essa espécie está ameaçada de extinção. Todos os pássaros foram encontrados exatamente como estão aqui. Em 17 gaiolas, elas estavam colocadas algumas no porta-mala, outras embaixo do banco de um veículo pequeno. A apreensão foi feita na noite da última quarta-feira, na BR-116, na altura do município de Feira de Santana, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O acusado já tem 2 passagens na polícia por tráfico de animais. Ele foi preso em flagrante e levado para uma delegacia também do município de Feira de Santana. Agora deve responder pelo crime ambiental e também de maus tratos. Ele comentou que passa por várias cidades do Nordeste, feiras livres, compra esses animais, já tem agenciadores já conhecidos dele. E ele chega na cidade de São Paulo, cidade de Rio de Janeiro, com esses animais, ele revende e tira o lucro aí desse negócio ilícito. No centro de triagem do IBAMA, em Salvador, os pássaros receberão tratamento e depois serão soltos na natureza. Essa situação ocorreu porque tem quem compre. Aquele sujeito que tem uma gaiola, que anda na rua com aquele animal ilegal, a culpa é dele também. Se não fosse ele estar participando disso, estar passando para os filhos e tal, não existiria essa situação aqui de maldade. Isso é uma maldade com os... É isso mesmo, tá certíssimo aí. Quem compra também tá financiando isso aí. Da mesma forma que quem compra droga tá financiando o tráfico e a violência na nossa cidade. Águia Dourada tá